Salve, salve, engenheiros! Projeto ES365, porque a rotina supera a motivação e te leva à maestria. Você sabe liderar a sua equipe? Você sabe lidar com os seus líderes ou com os seus liderados? Sabe o que é um líder dissonante e um líder ressonante? Não? Quer saber mais? Então fica ligado! Olá, meu nome é Manuel Figueiredo. E esse tema de liderança interessa muita gente e é muito legal. E se você gosta também dessa área de liderança, então deixa logo a sua curtida, o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa saber se você está gostando do conteúdo, o que você acha, se deve ter mais conteúdos com relação à liderança. Comenta aí embaixo e compartilha também com seus amigos, ok? Então, liderança, será que você é um líder dissonante ou é um líder ressonante? Para isso, a gente precisa compreender um pouco como o nosso cérebro funciona para as tomadas de decisão, tá certo? Então, o que acontece? Imagina você, esse é um quadro já muito pintado, já muito difundido, então você já com certeza já deve ter ouvido falar. Imagina que você está numa seguinte situação. Tem um trem vindo em alta velocidade que não tem como parar e no trilho desse trem tem 5 pessoas amarradas nesse trilho. O que acontece? Você está do lado da manete onde você puxa e o trem se desvia de caminho. Exato. Só que ao desviar de caminho, no outro trilho do trem tem uma pessoa lá. Então aí o grande dilema do trem. Você deixa, se você não fizer nada, você vai deixar o trem passar por cima das 5 pessoas ou você vai puxar a alavanca e esse trem vai matar apenas uma pessoa, tá? A maioria de nós, por ser lógico, por ser matemático, por ser mais dessa área de exatas, essa parte emocional não tão difundida no nosso cérebro, não muito bem treinada, vai sempre levar isso em consideração. 5 vidas é mais importante do que uma. Então eu vou puxar a manete e ele vai passar por cima de um. É só o que eu tenho para fazer. Ou será que você não ia se envolver? Ah, não, eu não vou me envolver. Então vai deixar o trem passar por cima das 5 pessoas? Com certeza, se você for um desenvolvedor e programar um robô, uma inteligência artificial, ela só vai enxergar números. Então a parte lógica dela vai pegar, não, vou matar só um. Então ele vai automaticamente mudar o destino do trem e o trem vai passar por cima só de uma pessoa. Isso é a gente tentando pensar somente da forma lógica, quando a gente tira as emoções do caminho, tá? Agora, essa mesma questão, imagina que você ainda nesse mesmo trilho, só que agora você está em cima da ponte, onde o trem passa por debaixo dessa ponte. Bem na beirada, tem um cara assim, igual eu, grandão, gordão em cima. E aí, você tem a seguinte situação. Você pode empurrar essa pessoa e ela vai cair no trilho e o trem vai parar. E aí você vai salvar as 5 pessoas. Ou você não vai empurrar o gordão e o trem vai passar por cima das 5 pessoas. Olha que decisão. É a vida de uma pessoa e a vida de 5. Se faça essa pergunta. Se você empurraria o gordão e ele cairia no trilho e ia parar o trem, ia dar tempo do trem parar? Será que você ia empurrar? A sua decisão de agora foi igual à primeira decisão de puxar a manete para matar só uma pessoa? Ou será que você já ficou um pouco mais receoso? Não vou empurrar o cara não estava nem com risco iminente. Por que eu ia empurrar o cara? Tem gente que vai dizer, não, eu ia empurrar, porque a vida de 5 vale mais do que a vida de 1, certo? Por quê? Porque aí tu já está colocando um pouco do teu emocional. É o fato de você estar colocando a mão ali, a pessoa está perto de você. Isso tudo já gera uma tomada de decisão que é o fator principal na liderança, são as tomadas de decisão. Então, esses aspectos de tomada de decisão na liderança, isso você precisa compreender. Então, por que você não empurraria o cara e você puxaria a manete? Ou será que você empurraria o gordo e também puxaria a manete? Então, dependendo da sua escolha aí, acontece que dentro do seu cérebro, a parte emocional, ela
toma as dores, ela toma as rédeas da situação do teu cérebro para tomada de decisão. E como a parte emocional acaba tomando as rédeas do nosso cérebro e tomando decisões que atingem diretamente a nós e a outras pessoas, isso é muito arriscado. Porque, vamos lá, as 5 pessoas estão lá. E o gordo, só que olha só, tu disse que não empurraria o gordão? Agora olha só, imagina que essas 5 pessoas são teu irmão, tua tia, tua mãe, teu pai, tua mãe, e aí? São teus parentes. E aí, você agora empurraria o gordão? Com certeza, você possivelmente deve estar dizendo que sim. Você empurraria ele sem hesitar. Por que então? Agora me explica. Por que o teu cérebro agora tomou a decisão? Não, eu vou empurrar sim. Por quê? Porque agora a parte emocional foi mais aflorada e você tomou a decisão agora totalmente baseada na emoção. Como eram entes queridos teus, estavam ali no trilho do trem, então você faria de um tudo para salvar eles. Um outro exemplo é, se for alguém da sua família, é um da sua família, e 5 outras pessoas, possivelmente você faria com que as 5 outras pessoas morressem e tentaria salvar a sua família. Então, olha o que acontece. O nosso cérebro toma decisão por nós. Isso acontece diversas vezes por dia, não é uma nem duas, são diversas. Tudo que você escolhe, tudo que você come, tudo que você veste, isso são escolhas emocionais do nosso subconsciente que fazem com que a gente ache que é uma escolha lógica, né? Eu já até falei num outro vídeo para vocês por que a gente escolhe ter o corte de cabelo, a barba, porque normalmente nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Então a gente pega os aspectos. Por isso que quando a gente olha para um casal, a gente acha alguns muito parecidos, tem hábitos muito parecidos, tem roupas muito parecidas. Então essas coisas são porque o nosso cérebro ele é social e ele precisa disso para, teoricamente, sobreviver. Então o que acontece? Com esse dilema, o fato de as emoções tomarem conta das nossas escolhas, isso é muito louco. Olha, uma outra pesquisa que foi feita, muito interessante, é o fato de que, com certeza, você vai escolher tomar Coca-Cola do que Pepsi, não é verdade? Ou você prefere Pepsi do que Coca-Cola? Mais de 90% das pessoas preferem tomar Coca-Cola do que Pepsi, a grande maioria. Só que olha o que a própria Pepsi descobriu nas suas pesquisas, que quando faziam testes à cega, ou seja, sem as pessoas saberem se aquilo era Coca, ou era Pepsi, simplesmente todos vendados, e as pessoas tomavam e perguntavam qual era o melhor sabor, de 50% a 60% diziam que era a Pepsi. E como que de 50% a 60% das pessoas dizem que é Pepsi e 90% das pessoas preferem escolher Coca-Cola do que Pepsi? Então, por quê? Olha só. Presta atenção como são as propagandas da Coca-Cola. Elas têm um cunho muito emocional. Essas cores, vermelha, branco, toda a parte da influência, do Natal, questões de família, reunião de família, onde todo mundo está feliz, tomando Coca-Cola. Isso tudo gera no nosso cérebro essa satisfação e empatia, onde a gente se sente teoricamente mais amado por aquela empresa e tudo mais, por aquele sabor. Aquilo te remete a sensações, a momentos de família melhores. Então você vai tendenciar a preferir uma coisa do que outra, única e simplesmente porque a sua emoção está tomando conta da sua parte lógica. E isso, mais uma vez, tem que ser controlado. Por quê? Porque você como líder de equipe, você como gestor da sua equipe, né? Aqui a gente gosta de chamar de comunidade de desenvolvimento. Você está numa comunidade de 10 pessoas, 15, 7, 6, 3, 2 pessoas que seja. Se você quer se destacar como um bom líder, então você precisa compreender como é que o teu cérebro funciona para as tomadas de decisão. Então, o que você vai fazer com o seu liderando, né, com o seu liderado? O que você vai fazer para deixar ele engajado no seu projeto? Para deixar ele motivado? Então, você precisa saber como lidar com as emoções.
Porque as emoções são elas que regulam a nossa realidade e a forma como interagimos com o mundo. Isso é fato. Então, olha só, mais esses exemplos aqui para vocês verem. Eu vou colocar as fotos aqui desse quadro, cara, muito louco. Simplesmente, o cara passou horas e horas tentando olhando para o quadro para ver o que ele ia pintar, para ver o que ele ia pintar. Passou ali, na história diz que ele passou 1000 horas olhando fixamente para o quadro. Tanto é que o nome do quadro é esse. 1000 horas olhando fixamente. Sabe o que tem no quadro? Nada. É uma folha em branco. Ele simplesmente pegou aquela folha em branco, emoldurou e vendeu. E vendeu caro, pai. Não foi barato, não. É um quadro branco. Não tem nada. Ele vendeu por muito dinheiro. Porque aquilo tem valor. Aquilo tem alguma pintura, aquilo tem alguma coisa? Não tem. Aquilo não é lógico. Tá aqui a foto, pesquisa aí no Google se você quiser. Esse quadro, 1000 horas olhando fixamente, do Tom, não sei o que aí. Cara, não tem como, não tem. Então olha só o que acontece. Isso é o teu emocional, o emocional das pessoas que compraram esse quadro, que passaram horas ali dizendo que aquele quadro moveu a vida delas, e que aquele quadro reflete os sentimentos da vida dela. Isso é puramente emocional. Não tem nada lógico naquilo, não tem valor real. Tanto é que nesse outro exemplo aqui, o cara simplesmente defecou, colocou cocô dentro do monte de latinha. O cara é um artista plástico lá, cagou. Aí ele cagou dentro de um monte de latinha. Várias latinhas, 30 gramas de cocô em cada latinha e simplesmente vendeu. Ele vendeu cocô, vendeu merda, não vendeu nada, ele vendeu cocô. Você se imaginou? E tu acha que ele vendeu barato? Cada 30 gramas de cocô valiam 30 gramas de ouro. Tinha o mesmo valor de 30 gramas de ouro. Aquilo era cocô. Era cocô de humano, era cocô de gente, igual eu, igual você. Ai, era artista. Era cocô, velho. Quem que compra cocô? E ele vendeu todas as latinhas, velho. Como é que pode alguém simplesmente cagar uma latinha e vender e dizer que é arte? Ele vendeu e vendeu caro. 30 gramas de cocô era equivalente a 30 gramas de ouro. Que coisa doida. Tem tanta coisa doida. Tem um outro exemplo aí que é o de música. Eu vou colocar aqui o nome para vocês, mas 4 minutos e 33 segundos de puro silêncio. Silêncio. Ele tá ali no show dele tocando uma sinfonia lá, um negócio de piano, né? Tocando num concerto de piano, tá. Ele tocava todas as músicas, quando chegava nessa música, 4 minutos e 33, ele ficava assim, ó. Tem um vídeo dele que é bem assim, ó. Com a mão pra cima e tal. Somente curtindo o silêncio. E esse negócio tá vendo. Acho que é €1 no iTunes. Olha lá, já tem um monte de gente que comprou, tá? Vai lá ver. Eu vou colocar, eu não lembro o nome do cara aqui, mas é 4 minutos e 33 segundos o nome da música. São 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Ainda dá pra te ouvir de graça, tá? Trechos da música, do silêncio. É a mesma coisa. Se você quiser, pega, baixa o volume da TV e pronto. Fica no silêncio, fica na paz. Me diz por que alguém vai comprar um ingresso para ir num show para escutar 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Se é que eu posso dizer escutar silêncio, né? A falta de barulho. A ausência do som é o silêncio. Cara, e é um artista, vende e tal. Eu não estou julgando se é bom ou se é mal. Eu só estou te falando que a parte emocional, ela que faz as decisões da tua vida. Não é a parte lógica. Tá? Então você tem que ter cuidado quando você for fazer as suas escolhas e se auto-perguntar se isso que eu estou fazendo é uma escolha lógica ou é uma escolha emocional. Eu estou estudando muito essas coisas porque eu estou aplicando meu dinheiro, eu estou fazendo investimentos financeiros e a parte emocional tem que estar totalmente deixada de lado. Então, como o meu perfil é mais conservador, eu tento fazer com tesouro direto, coisas que rendam um pouco, mas são seguros. Eu não trabalho com trader, por exemplo, né? Só que agora eu estou tentando deixar os meus sentimentos, as minhas emoções um pouco de lado para me expor um pouco mais aos riscos, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração quando você for liderar a sua equipe,
quando você estiver trabalhando em equipe, aqui eles chamam de equipa, as equipas. Então, se você é um engenheiro de software, então você vai lidar com pessoas. Por mais que você esteja desenvolvendo software para empresas, você não trabalha para os computadores, não trabalha para os softwares. Você trabalha para as pessoas e para realizar, para satisfazer, para suprir as necessidades das pessoas. Você não trabalha para a máquina. Por mais que você pare 10, 12, 15 horas por dia trabalhando diretamente com computadores, você tem que compreender que você trabalha para as pessoas. Então, quanto mais você consegue entender a sua equipe, melhor você, vai conseguir trabalhar isso, né? Porque as pessoas precisam de emoção para poder executar aquilo que elas precisam executar, ok? Então, olha, o outro exemplo muito interessante é o fato, como eu acabei de falar para vocês, que eu estou fazendo investimento e a gente cai nessa pesquisa aqui. Quando o clima está assim, fechado, essa semana aqui está muito fechado o clima, não está sol nem nada, está tudo fechado, simplesmente o mercado financeiro ele tem menos compras, menos negociações. Isso é muito louco. Por quê? Porque quem comanda os mercados financeiros são as pessoas, são elas que compram, são elas que vendem as ações. Então é isso que acontece. Quando o dia está ensolarado, a compra e venda de ações acontece em maior número. Isso é fato, isso já foi pesquisado, tanto nos Estados Unidos quanto em vários outros países que colocam diretamente o fator clima na quantidade de negociações de compra e venda. Só que olha só, você não você não trabalha com mercado financeiro, mas quem trabalha não faz, hoje está frio, hoje o clima está fechado, está chuvoso, não vou comprar ação. Ninguém pensa isso, nenhum deles pensa isso. Só que isso reflete automaticamente no subconsciente deles. E isso vai alterar diretamente no dia a dia deles. E eles não vão comprar mais tantas ações. Porque o clima está fechado, o clima está down, né? O clima está para baixo. Então, as pessoas agem de forma diferente conforme o clima e conforme a sua emoção. Então, se você consegue dominar a sua emoção, você consegue controlar o seu ânimo, o seu humor e fazer com que a sua equipe trabalhe bem. Então, isso tudo a gente ainda vai compreender da melhor forma possível como que a gente faz, então, para se diferenciar um líder dissonante de um líder ressonante, tá? Então, o que acontece? Um líder dissonante, ele tenta se distanciar, né? De forma emocional, estou falando, tá? Ele tenta se distanciar da sua equipe, né? Por exemplo, o dono da empresa, ou o chefe, o teu patrão, a maioria das pessoas, a maioria das empresas ainda trabalham dessa forma, principalmente as antigas, onde a distância entre patrão e empregado faz com que gere todo um clima dentro da empresa, as portas fechadas, cada um na sua sala. Então isso causa medo, e esse medo, como utilizado como estratégia de gestão, ela te dá estresse, ela te causa problemas de saúde, né? Porque quando você tem uma distância emocional, quando você não entende a sua equipe e quando você coloca medo para ela, você vai perder seu emprego, você não vai ganhar o bônus, você tem que entregar isso logo, porque senão tu vai sair da equipe, tu vai para outra equipe, então tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Isso tudo com base no medo, causando medo para as pessoas, receio para poder elas produzirem mais. Isso causa problemas de saúde na equipe. E isso vai fazer com que a produtividade seja mais baixa. E há pesquisas com relação a isso. Com equipes mais dinâmicas, mais felizes, a produção é maior e o retorno financeiro é no mínimo 22% maior quando se tem líderes ressonantes quando tem líderes dissonantes. Os líderes dissonantes causam esse medo. Por quê? Porque eles não têm empatia com as pessoas. Então, como eles causam esse medo, eles utilizam algumas ferramentas, né, para esse medo, que é o fato das motivações extrínsecas, né, que são o dinheiro, por exemplo, o salário, os bônus, as férias, esse tipo de coisa. Teu salário vai diminuir se tu não atingir tal objetivo. Eu já vi em empresas de desenvolvimento de software, tá? Onde no momento agora tu é o líder e como tu não te saiu bem, tu já sai do líder, entra outro líder e o teu salário já baixa. Porque naquele momento que tu estava sendo líder, tu estava ganhando mais, mas aí
eles fazem um rodízio de liderança não por competência, não para que todos aprendam a ser líder, mas simplesmente para dizer, não, tu não foi bem, então sai. Tu foi bem, então tu fica. Isso tudo causa medo, discórdia dentro da equipe. E isso é muito ruim, porque causa demissão, o pessoal sai falando mal da empresa e depois não tá nem aí, né? E fala mal mesmo da empresa, isso gera mal falácias para fora da empresa, para outras pessoas que quando forem empregar novamente, por exemplo, não vão conseguir ter bons funcionários. Por quê? Porque eles não vão estar motivados, não vão estar bem de saúde. Então, já é provado também cientificamente que ambientes mais fechados causam mais doenças e, como consequência, as pessoas faltam mais ao trabalho e logo não são tão produtivas. Então, quando o ambiente é feliz, é dinâmico, é empático, então isso faz com que as equipes trabalhem menos, as pessoas das equipes sejam mais saudáveis, mais felizes e mais produtivas. Então pensa sempre nisso quando você estiver liderando a sua equipe. Equipe feliz é mais produtiva, mais dinâmica, mais saudável e dá mais retorno financeiro com certeza. Então a consequência dessa liderança dissonante é a desconfiança, tá? Desconfio do meu vizinho porque vai me passar a perna, eu desconfio do meu patrão, eu desconfio do cara que está concorrendo ao mesmo cargo que eu, então o meu amigo de trabalho aqui, não, ele programa assim, eu programa assado, não, eu tenho que passar a perna nele porque eu tenho que ganhar esse cargo de liderança, eu tenho que ganhar esse cargo de gestão, eu tenho que ser o cara, eu tenho que massacrar todo mundo. Isso não funciona, pessoal, tá? Isso só vai levar a gente para o fracasso. Os países mais bem desenvolvidos têm esse nível de confiança elevado e em contrapartida, os países menos desenvolvidos têm ali a desconfiança muito maior, tá ok? Outra coisa é o líder ressonante agora, porque o líder dissonante a gente já conhece, e o líder ressonante, então, o que ele faz? Quais são as características dele? O líder ressonante ele é mais empático com as pessoas, né? Ele não é que ele se coloque no lugar das pessoas, porque a gente não tem como se colocar no lugar de outra pessoa, mas a gente pode ser empático com as outras pessoas. Essa empatia faz com que a gente, é claro, tente se colocar no lugar do outro, mas melhor ainda para a gente compreender a empatia é o fato da gente simplesmente saber que aquela pessoa não entende a mesma coisa que eu, aquela pessoa tem uma outra realidade do que a minha, aquela pessoa age numa velocidade diferente que a minha, aquela pessoa vai programar de uma forma diferente da minha. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, é simplesmente diferente. Então, você como líder da sua equipe, líder num projeto de engenharia de software, você tem que compreender a sua equipe, entender cada um, entender quais são os motivadores intrínsecos dessas pessoas. Por exemplo, inspiração e propósito. Se você como líder, como engenheiro de software, conhece a sua equipe, sabe qual é a motivação do testador, qual é a motivação dos codificadores, né, dos desenvolvedores, sabe quais são as motivações do designer, quando você tratar com eles, você vai dar desafios para eles conforme as suas capacidades. Porque olha só, isso tem que ser gerado engajamento para as pessoas trabalharem bem. Como consequência disso, a gente tem a confiança. Um líder ressonante consegue gerar essa ressonância, onde toda a equipe confia em toda a equipe, então todos vão se ajudar e o trabalho vai fluir da melhor forma. E como que eu consigo então esse engajamento da equipe? Olha só esse quadro para vocês aqui que eu estou mostrando. Um gráfico de desafio e competência. Quando você liderar a sua equipe, não coloque desafios acima da competência daquele cara, ou daquela menina, daquele desenvolvedor, que seja. Por quê? Porque isso vai causar um maior estresse. Então, se o desafio para aquela pessoa for maior do que a capacidade dela, então isso vai causar muito estresse, muita coisa negativa para aquela pessoa. E ela vai trazer essas coisas negativas para dentro da equipe. Então, esse fato de você dar atividades, dar desafios que superem as capacidades de algumas pessoas, isso vai causar problemas dentro da equipe. Então, para que você saiba qual é o nível de competência da pessoa e qual é o desafio daquela pessoa, o que motiva aquela pessoa, então você vai alinhar isso daí
e vai tentar dar para ela algo que esteja equilibrado entre o desafio e a competência. Por quê? Porque quando você tem de muita competência, por exemplo, isso aqui é fácil, eu vou dar para ti, então, esse negócio aqui, tu vai desenvolver isso aqui, esse joguinho assim, assim, assado, esse sistema, essa função aqui. E como é tão baixo nível assim que o cara vai falar, isso é rapidinho que faz. Não, mas aí tu só dá esse tipo de tarefa para o desenvolvedor fazer, isso vai deixar ele totalmente entediado, totalmente sem motivação. Isso vai causar desmotivação se você der desafios ou não der desafios para ele, simplesmente dar tarefas por conta da competência dele. Então você precisa dar as tarefas para esse seu liderado e você precisa também dar os desafios para que essa pessoa esteja motivada. Vejam bem, eu não estou falando de salário, de retorno financeiro. É claro que o retorno financeiro, né, que é algo explícito, vai dar uma motivação. Só que, preste atenção, tem alguns casos onde a gente acaba sendo mais feliz em lugares que a gente nem recebe tanto assim como retorno financeiro. Por quê? Porque ali tem a tua emoção envolvida e tem desafios e competências alinhadas com os teus objetivos. Então, o líder tem que conseguir conhecer a sua equipe, né, para poder ter empatia por ela, saber quais são as competências de cada um, lembrando que as competências variam conforme o tempo e as motivações também mudam conforme o tempo. Então, aquele cara que tinha uma motivação agora tem outra motivação. Então você vai dar um desafio diferente. Então você tem que estar sempre conhecendo a sua equipe, sabendo o que eles querem, quais são os desafios que eles precisam. E aí você vai ver isso aqui, ó. O desafio e a competência vão causar um engajamento. E quando a sua equipe está engajada, a produção é muito maior. A produção é maior, a qualidade do seu software é melhor, a segurança aumenta, os testes são realizados. Isso tudo vai fluir de forma natural. Então, olha como é bom o líder saber o desafio e a competência dos seus liderados, né? Você, como engenheiro de software, vai ter que aprender a lidar com isso se você ainda não sabe. Se você já sabe, parabéns para você. Mas isso é algo muito importante para a gente compreender como é que funciona o mecanismo do cérebro sobre pressão, sobre liderança. Então, quando você está motivado para fazer, quando você está engajado para fazer, cada atividade que você realiza é a dopamina que entra em você e você fica extasiado. Essa parte de dopamina, eu acho que foi lá com o Philip Deschamps que eu aprendi, é muito top essa parte. Acho que eu vou até colocar os vídeos dele aqui na descrição, em que cada atividade ele tinha um escopo ali do projeto, então para cada escopo realizado, para cada atividade realizada, ele tinha que marcar isso para o cérebro dele, né? Então, olha só, terminei de fazer a função conte. Então ele vai lá e marca, e isso gera para a gente uma dopamina, e essa dopamina faz com que o nosso cérebro compreenda que não, eu estou produzindo. Então não tenta desenvolver um monte, que aí você vai chegar no final do dia, você vai estar cansado e estressado e vai achar que o seu dia não foi produtivo. Então, defina metas, as pequenas metas, e toda vez que você alcançar suas metas, festeje. Festeje mesmo. Torça, legal, terminei essa função aqui, ficou top. Pronto, você já sinalizou para o seu cérebro agora vai liberar a dopamina, e a dopamina vai trazer a felicidade para você. E aí quando for no final do dia, o que você vai achar? Cara, meu dia foi muito produtivo, eu fiz isso, e eu tô felizão, amanhã eu vou fazer mais isso aqui. É assim que funciona. Eu aprendi isso também quando eu comecei a correr. Eu tentei a primeira vez, não corria nem 2 km, correndo direto assim, sem parar. E aí no dia seguinte eu tentei correr 5 km. Aí beleza, corri. Só que eu falei pro meu cérebro, olha, hoje eu vou correr só 10 minutos. E aí, pô, corri 10 minutos, pô, tô legal, vou correr mais. Fui embora, deu mais de meia hora de corrida. Resultado, passei mais de um mês depois sem correr. Por quê? Porque o meu cérebro disse, não, não vou mais correr não, tá doido? Na última vez tu me enganou, disse que eu ia correr 10 minutos, tu botou para correr meia hora. E olha só o que aconteceu agora, nesses últimos dias que eu voltei a correr. Corri primeiro 3 km morrendo, depois eu corri 4 km, 5 km eu corri acho que umas 3 vezes. Aí eu sinalizei no meu cérebro, não, agora a gente vai correr 6. Quando o dia que eu fui correr 6, beleza, corri 6, estava inteiraço. Eu e meu colega de corrida.
A gente estava inteiraço e feliz da vida. A gente garantia correr mais? Garantia. Só que a gente tinha que sinalizar para o nosso cérebro que, que aquela meta foi cumprida, então ela tem que ser respeitada. Então, quando a gente respeita as metas, o engajamento causa essa dopamina no nosso cérebro e a gente consegue evoluir de uma forma mais sistemática e programada. Então, acho que essa é um conceito de liderança que eu gostei muito de aprender, porque eu estava estudando sobre isso, e eu gostaria muito de ter passado isso para vocês. Espero que tenha ficado claro, né? Esse é o objetivo aqui do projeto ES365, porque a rotina supera a motivação e te leva à maestria. Então, olha só, pessoal, quando quiserem mais dicas de engenharia de software, se quiserem ter algum assunto mais específico, comenta aí embaixo, deixa seu like, compartilha. Vamos fazer com que esses vídeos que eu estou fazendo todo dia cheguem para mais pessoas. Eu estou gostando muito de fazer. Espero que vocês estejam aproveitando também, tá certo? Então, pegou essa visão? Fica a dica. Até mais. Grande abraço.